Eu perguntei para alguns amigos, rapidamente, no WhatsApp, do que você tem medo? 3 amigos responderam que tem medo de sentir medo. Outra disse que tem medo de aranha. Outra amiga falou que tem medo de não encontrar o seu propósito de vida. Uma outra pessoa ainda falou do medo da morte. Outra pessoa falou que disse que tem medo de chegar ao fim da vida e perceber que não aprendeu nada. Paz e amor. E as reações com o sentimento de medo podem ser 2: tentar superar ou nem encarar, fugir. Alguns especialistas com quem eu conversei disseram que o medo pode ser bom, porque o medo pode fazer você se preparar mais, melhor, para enfrentar o medo. A reação mais frequente é a fuga. Vou sair daqui porque eu tô com medo. Eu não vou subir ali porque eu tenho medo. Tem aquele bicho? Não vou, tô com medo. Não vou apagar a luz porque eu tenho medo de escuro. É a fuga. Outro medo é medo de falar em público. Um estudo de uma publicação inglesa revelou que 41% dos entrevistados nessa pesquisa têm medo de falar em público. E esse medo supera o medo de ter problemas financeiros, doenças, medo da morte. A glossofobia é o medo de falar em público. Existem as fobias, medos específicos. Dorafobia, medo de pele de animais. Gimnofobia, medo de nudez. Hidrofobia, medo de água. Tacofobia, medo de velocidade. Acrofobia é o medo de altura. Falando em medo de altura, deixa eu te contar. Eu sempre tive acrofobia. Se eu parava numa sacada, numa janela muito alta, suava nas mãos, ficava nervoso. Eu não podia ver uma outra pessoa numa altura e eu já ficava tenso. E em 2001, por causa de uma matéria de um programa de TV, a produtora chegou pra mim e falou: "Você vai saltar de paraquedas." E ela falou que não aceitava não como resposta. Inclusive, eu fiz o curso, 15 horas de curso, uma semana. E eu não dormia direito, foi muito estranho. Eu pensava como é que eu ia fazer para escapar. No último minuto, eu vou dar um jeito e vou escapar, vou colocar isso na matéria. A data foi adiada, mais uma semana esperando. Chegou no dia, eu estava muito nervoso. Toda a preparação, todo o curso, as aulas, tudo isso foi me preparando. Eu cheguei na hora e saltei sozinho, naveguei o paraquedas. E foi incrível, foi uma sensação maravilhosa. Logicamente o medo até chegar a 10 mil pés, eu fiquei muito nervoso. Mas depois que o paraquedas abriu e eu consegui contemplar aquela natureza, aquele voo, foi uma coisa incrível, inexplicável. Eu não perdi o medo de altura. Ainda me dá aquela aflição em locais muito altos. Recentemente eu fiz outra matéria, escalada indoor. Eu subi na maior parede de escalada da América do Sul. Vai. Quer descer? Vamos tentar, né? Vamos tentar. Essa foi mais pegadinha, né? Foi. E aí, que medo é esse que me libera para fazer algumas coisas? Esportes radicais? Isso pode ser explicado na psicanálise. Fui criando coragem, aprendi o funcionamento do paraquedas, o esquema de segurança, tive bons professores, eu me preparei para enfrentar o medo, ganhei segurança. Na escalada foi a mesma coisa. Fui num bom ginásio de escalada, usei equipamentos de segurança, me preparei com um bom monitor. Talvez seja isso, né? Se preparar para superar o medo. Eu vou te dar 5 dicas para você tentar superar o seu medo. Dica número 1, estude tudo que você puder sobre o seu medo. Se for o medo do escuro, por exemplo, pesquise, leia, assista, descubra por que você tem esse medo. Dica número 2, converse com pessoas que superaram esse medo. Existem muitas pessoas que conseguiram dominar e superar o medo e você pode experimentar o que os outros já fizeram. Dica número 3, no caso do medo de falar em público, por exemplo, altura, água, aranha, vá aos poucos, para não ficar com trauma. Quanto mais seguro, menos medo. Dica número 4. Existem terapias, tratamentos que são capazes de eliminar totalmente o medo. Tinha uma pessoa que tinha medo de um bicho e aos poucos ela foi aprendendo a conviver
com a ideia de se aproximar desse bicho. E ela conseguiu superar esse medo. Dica número 5. Se o medo for muito complicado e você não conseguir conviver com esse medo, vou te dar uma dica. Terapia, um terapeuta, um psicólogo, vai lá e conta para ele qual é o seu medo. Hipnoterapia, por exemplo. Eu tenho uma pessoa amiga que me disse que não tem mais medo por conta dessa hipnoterapia. Vai procurar aí a respeito. Procure bons profissionais para você conversar com eles a respeito desse medo. Que sentir medo não é uma coisa muito legal, né? Vamos para a Bíblia. O medo pode distorcer a realidade. Quem tem medo pode tomar a decisão errada, porque só está pensando no medo que sente, não em o que é melhor. Isso está em Samuel 15, 24. Medo de errar pode deixar a gente sem tentar acertar. Medo de perder pode deixar a gente sem ação para uma tentativa que pode ajudar as coisas para melhorar. Medo do fracasso, que pode fazer a gente não alcançar o sucesso. Medo de ser vaiado, e aí deixa a gente sem a possibilidade de ser aplaudido. Eu aprendi que eu não perdi o medo, e não precisa perder o medo, mas eu aprendi a lidar com o medo, me preparando. Eu crio resistência, segurança, e aí eu vou com medo mesmo, mas eu vou com preparação e com segurança. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu agradeço demais a você que acompanha, você que se inscreve, você que curte. Muito obrigado. Esse é o canal Paz e Amor. Paz e amor.